Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral e o time pode ter novidades para amanhã, hein, contra o São Paulo. Vamos falar disso, vamos falar também sobre a chegada de Gabriel Fuentes. O lateral esquerdo já está no Brasil, já chegou aqui ao Rio de Janeiro e vai assinar o contrato, vai fazer os exames médicos e todo o processo que precisa ser feito para ser registrado como jogador do Fluminense. O processo vai ter que ser feito de uma maneira o mais rápida possível. Por quê? Aí a foto dele chegando no Galeão hoje mais cedo. Porque o Gabriel Fuentes tem que estar no bid até a segunda-feira, 5 da tarde. 6 da tarde, mais ou menos esse horário que fecha o bid. Pode ser que seja mais tarde, pode, às vezes acontece uma excepcionalidade e tal, mas sabe como é que funciona a CBF também. Importante o jogador precisa aparecer até segunda no bid. E por que isso? Porque se ele não aparecer até segunda, significa que ele não está registrado no Fluminense e não estando registrado no Fluminense na segunda-feira, na terça ele não pode ser mais registrado como um jogador para um clube brasileiro. Com isso, só poderia ser registrado na abertura de novo da janela lá no início de 2025. Acho que abre no finalzinho de dezembro, início de janeiro, mais ou menos. Ou seja, o Fluminense precisa correr. Gabriel, que documentos são esses? Que dificuldade é essa? Não é simplesmente mandar um documento? Não. Ele precisa chegar ao Brasil e ele é um estrangeiro querendo trabalhar no Brasil. Então ele precisa chegar, tirar alguns documentos que a justiça brasileira exige, né, a justiça do trabalho, ter ali o seu contrato já assinado, reconhecido firme e tal, tudo certinho com o Fluminense, para provar que ele tem um trabalho aqui no Brasil que ele pode trabalhar. A documentação para assinar esse contrato precisa também vir da Colômbia para cá, e isso só pensando na parte jurídica do trabalho brasileiro. Né? Os advogados do trabalho, o pessoal de RH aí que me acompanha vai poder explicar melhor aqui nos comentários. Ainda tem a parte desportiva, do contrato dele com o Fluminense, da validade, do tempo, enfim. É algo que inclusive a gente ainda não tem, né? O tempo de contrato entre o Gabriel Fuentes e o Fluminense. Eu até tentei apurar isso, né, para ver se trazia essa informação, mas ainda não consegui chegar ao tempo de contrato do Gabriel Fuentes com o Fluminense. Pelo padrão do Fluminense, como se está se gastando dinheiro no jogador, eu diria que, mas aí é uma suposição, não é uma informação, de que seja um contrato que vá pelo menos até o ano de 2027, seja no meio de 2027, num contrato de 3 anos, ou até o final do ano. Acho difícil que o Fluminense, gastando US$ 1.200.000 no jogador, faça um contrato de 1 ano e meio, por exemplo. Acho mais difícil, mas vamos aguardar também. Estou tentando apurar isso para ver se consigo descobrir o tempo de contrato. Como eu falei, 1,2 milhão de dólares, 6 milhões e meio de reais, por 60% dos direitos econômicos do Gabriel Fuentes, que pertencia ao Júnior Barranquilla. Lembrando sempre, tá? Mais uma vez, ele não pode jogar mais a Libertadores pelo Fluminense, porque ele já jogou as oitavas pelo Júnior, então ele não pode jogar nenhuma partida mais da fase final, vem para jogar nesse ano só o Brasileirão, mas obviamente é uma contratação também visando o ano que vem, né? Não é exatamente só um lateral pensando nesse ano agora. Agora, quem também pode estar pensando nesse ano e no ano que vem é John Arias. Bem, a janela fechou e o John Arias ficou. Eu vi ontem um monte de gente no finado Twitter batendo palma lá, falando, uhul, a janela fechou, o John Arias não saiu. E beleza, eu concordo, as principais janelas da Europa já estão fechadas. Ninguém mais consegue assinar contrato com uma equipe da Inglaterra, uma equipe da Espanha. Nenhum desses países recebe mais jogadores, o que é ótimo pensando no John Arias. Porém, você tem um probleminha aí. Que é o quê? A gente está falando de outros mercados que ainda não fecharam. O top 5, como eu falei, né? Espanha, Itália, França, Inglaterra e Alemanha, fechou nessa sexta-feira. Só que Portugal e Holanda só fecham na segunda, como o Brasil. A janela da Rússia e da Turquia só fecham na outra semana, no dia 12 e no dia 13 de setembro. Por que é importante sinalizar isso? Como eu falei, é para se comemorar de fato o fato
que ninguém levou o John Arias desses principais mercados. Porém, a gente tem que olhar para Portugal. Não acredito que chegue uma proposta assim, do nada. Acho que para Portugal, se tivesse ter vindo, já viria. Mas a gente sabe que o John Arias recusou uma proposta há um tempo atrás que era financeiramente boa para o Fluminense, mais de 15 milhões de euros, um bom valor. Apesar de eu sempre falar que o John Arias não vai valer o quanto pagarem por ele. Mas aí, enfim, dentro da lógica de mercado era um bom valor. E o John Arias não quis ir para a Rússia. Então, se ele não quis o Zenit na Rússia, ele não vai querer nenhum outro time. Então a Rússia pode cortar, mas um Benfica, até mesmo um Galatasaray, esses daí são times que, se botarem muito dinheiro a ponto do Fluminense aceitar, talvez convençam o John Arias a ir para a Europa. Vai ver até gente falando assim, pô, mas o Galatasaray não tá mais na Champions. Mas o cara não assina um contrato de um ano só. Então é um medinho que a gente tem que ter, mas não tão grande. Porque os principais mercados eram o que mais amedrontavam mesmo de levar o John Arias. Inclusive, a Aline Nastari noticiou 2 propostas que foram recusadas pelo Fluminense. Uma de 10 milhões de euros do Galatasaray, tá? Foi recusada pelo Fluminense, 10 milhões de euros, cerca de 60, 70 milhões de reais pelo John Arias. Achei bom de ser recusado mesmo. Não é o valor. Como eu vou repetir mais uma vez, tá? O John Arias, a gente que torce pro Fluminense, que vê ele jogando constantemente, a gente sabe que o John Arias tem um valor maior do que o mercado acha que ele tem. O mercado precifica o John Arias muito baixo. Então, quando eu falo que, por exemplo, uma proposta de 15 milhões de euros pelo John Arias é boa, ela não é boa aos meus olhos pelo que eu vejo em campo. O John Arias é jogador pronto, valendo mais de 20 milhões de euros, na minha opinião. Porém, o mercado enxerga o John Arias com valores como essa proposta do Galatasaray de 10 milhões, recusada pelo Fluminense, e também uma do Girona, que agora já fechou o mercado, Girona da Espanha, que ofereceu 7 milhões de euros no John Arias. Então, assim, o Girona não é falta de... Você pode falar, pô, peraí, mas o Girona é time pequeno da Espanha. O Girona tá na Champions. É time do Grupo City. É o investimento do Grupo City na Espanha. Então, eles têm grana. Ofereceram 7 milhões de euros. Houve até uma negociação do Fluminense com o Girona, de alguma conversa, mas nada, tá? Não, o empréstimo que a gente falou aqui, que chegou a sair na imprensa espanhola, não era nada, segundo a Aline Nastari, do TNT Esportes. Não teve nada de empréstimo do lado do Fluminense. E essa proposta feita de 7 milhões de euros foi recusada. Então, por que eu comemoro muito o fim das principais janelas? Porque as principais janelas eram as janelas que poderiam comover o John Arias. Uma proposta baixa de 8 milhões de dólares, 8 milhões de euros, vinda de um Chelsea, tem 1 milhão de jogadores, né? Mas vinda de um PSG, pensando em times que tem muita mídia atualmente, vindas de um Milan, poderia mexer com a cabeça do John Arias a um nível de que o Fluminense quase que precisasse vender por pressão geral. É uma oportunidade quase única. E o preço era baixo. Agora, sobram mercados um pouco mais alternativos que eu creio que o John Arias não aceite. À exceção do de Portugal, a gente tem alguns colombianos, o Falcon Garcia, acho que é o maior chamativo deles, dá muito certo em Portugal, que aceitam um pouco, até pela barreira da língua também praticamente não existia em relação ao português, mas não parece ter vindo movimento nenhum da Europa. Então, assim, o cenário é ficar com o John Arias, diferente do André, ficar com o John Arias vale muito mais do que vender. Muito mais, muito mais. O John Arias, o mercado não vai pagar o que o John Arias vale dentro de campo. E lembrando sempre, né? Do André, a gente tinha 100% e ficou com 90%. No caso do John Arias, a gente só tem 50%, o que obviamente diminui ainda mais o preço. Agora é trabalhar para que se renove o contrato do John Arias. Ah, mas vai perder de graça no futuro? Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça, tá? O John Arias tem contrato até agosto de 2026. Se a gente usar o John Arias até lá e sair de graça, é uma pena financeira. Mas são mais 2 anos de John Arias. E aí fica a pergunta para você responder antes de eu ir pro próximo tema. Você toparia agora uma garantia de que você tem o John Arias por mais 2 anos, mas ele sai de graça?
ou preferia vendê-lo por exemplo, 10 milhões de euros, mas ele sairia agora e você ficaria com metade disso? É só uma suposição, tá? Mas deixa aí. Eu toparia muito a primeira, tá? 2 anos de John Arias vale mais do que 5 milhões de euros. Mas, enfim. Vai lá, responde aqui embaixo. Bem, falando do jogo de amanhã, segundo uma informação do GE. Globo, Germancano e Marcelo estão participando normalmente dos treinos, inclusive neste sábado, e estão disponíveis para o jogo contra o São Paulo, a depender apenas da situação do técnico Mano Menezes. Outro que deve aparecer também como surpresa, né? Se Marcelo e Germancano aparecem como surpresa no time, o Germancano provavelmente no banco do Cauã Elias e o Marcelo talvez até direto como titular no lugar do Guga, né? Que vem atuando como lateral esquerdo, esquerdinha também continuando como opção e o Guga voltando a ser opção na direita com o retorno do Samuel Xavier. Outro que também pode... foi um aposto grande, né? Outro que também pode aparecer, que deve aparecer como titular é Bernal, tá? Facundo Bernal, entrando no lugar do André, que já estreou, inclusive, tá? É, meu amigo, a vida não tá fácil pro André, não. O André chegou na Inglaterra, deu um treino, já estreou pelo Wolverhampton, entrou no segundo tempo da partida desse sábado contra o Nottingham Forest, um empate por 1-1 fora de casa. O maluco chegou, meu amigo, já indo ali direto para trabalhar. Não tem boa não, e foi aclamado lá pela torcida do Wolverhampton. Mas voltando aqui pro Fluminense, com esse retorno aí, com esse retorno do Samuel Xavier, ajeita a lateral direita, pode ser que tenha o Marcelo na esquerda, o Bernal substituindo o André, e há um problema para este jogo. Por quê? Vocês vão lembrar, o Alexander também foi vendido, além do André ter sido vendido, e o Martinelli está numa suspensão por terceiro cartão amarelo que tomou contra o Atlético Mineiro. A dúvida no momento é se joga o Nonato, que é outro que também estaria voltando após uma lesão, após ter um famoso piriri lá no jogo contra o Atlético Mineiro, ou se jogaria o Lima, com o Mano Menezes colocando o time um pouco mais ofensivo. Essas são as dúvidas do Mano Menezes. Amanhã tem pré-jogo e a gente fala bastante dessa partida, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, tamo junto. Não esquece de deixar um like aqui embaixo. Até a próxima. Valeu.